Me chamo Tawane Costa, tenho 30 anos de idade. Eu nasci em Aracaju, Sergipe, e logo aos 3 anos de idade, meus pais se mudaram para São Paulo, então eu cresci em São Paulo, sendo que os meus pais já eram adventistas do sétimo dia quando eu nasci. Então eu cresci em um lar cristão, cantando em coraizinhos da igreja, aprendi a tocar violão com meu pai, fui pegando gosto pela música com a minha família, que sempre foi muito musical. E nesse ambiente foi que eu cresci. Comecei a fazer solo com os meus primos, e aí comecei a cantar com o Renan, com a Adriele, com o Alisson, e aí a gente começou a cantar junto. Daqui a pouco a gente estava oficializando isso como um ministério, que é conhecido como Ministério Faces. Muitas pessoas já conhecem, e aí eu comecei a cantar com eles, a gente gravou CD, senti que era muito mais do que só teoria, que Jesus era real aos 15 anos de idade. Foi quando minha professora de história, ela estava dando uma aula de evolucionismo. Aí eu, professor, eu não acredito dessa forma, eu acredito que Deus existe, não tive resposta para dar, e eu decidi ir para casa. Então eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, aí eu me ajoelhei, meu pensamento era assim: Deus, eu te conheço, por que eu não sei falar sobre você, não sei falar sobre a minha fé? Eu ouvi ele falando na minha mente assim: filha, não se preocupa com o que você vai falar, se preocupe em me conhecer. E a partir de então ele começou a falar comigo, não só ao meu coração, mas principalmente com composições. As composições foi o meu ponto de refúgio, como por exemplo a música Desperta do Ministério Faces. Fui fazer aquelas 40 madrugadas, eu acho que era assim o nome, não lembro exatamente. Eu acordei às 4 horas da manhã para fazer. E aí eu li, no final tinha linhas em branco. Qual o plano de Deus para você hoje? Eu ouvi dizendo assim: e não se preocupe que eu tenho uma música para você hoje. O meu lado humano criticou aquela voz como sendo a mim mesmo. E aí eu fui fazer as coisas, no final do dia, meu irmão estava na sala com a guitarra. Ele tocou a guitarra e eu gostei daquele som. Pedi para ele me mostrar, ele me mostrou. Eu falei: deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu peguei, quando eu toquei, eu falei: pega a caneta e o papel. Eu falava e ele escrevia. Onde está a fé, onde está a crença que me ensinaram quando eu me converti, onde está o amor, onde está a forma genuína de viver. E aí foi até o fim da música. Quando acabou, eu lembrei do que eu tinha escutado, assim que eu tinha feito aquele devocional. Ela acabou sendo gravada pela Erna Fuchs, que é uma cantora talvez não muito conhecida, e posteriormente foi gravada pelo Ministério Faces, se tornando, acredito eu, a música mais popular nas plataformas digitais do Ministério. A gravação do CD, a gente teve a experiência de sentir anjos cantando quando a gente estava no estúdio, e posteriormente, sem a gente contar essa história para as pessoas, a gente escutava as pessoas falando: eu escuto anjos cantando com vocês. Eu também tinha vergonha de mostrar minhas músicas, eu tinha muitas músicas, mas eu não queria estar mostrando para as pessoas. O Renan pegou, sem eu saber, o Renan mandou um e-mail para a Suzane Irle. Ela escolheu 2 composições para o Ministério Vital. Foi a música Madrugada e a música Imerecido. E posteriormente tem até uma história dessa música, porque depois de muitos anos ela se tornou a música, parte da trilha sonora da novela Jesus da Record. No processo de gravação do segundo CD do Ministério Faces, as músicas já estavam pré-selecionadas, a gente já estava em processo de gravação de CD, onde a minha fé foi provada ao máximo. Eu nunca tinha enfrentado um dilema realmente tão grande a ponto de eu não saber lidar, mas o dilema da sexualidade foi o que realmente me pegou nesse momento, porque eu não soube lidar. Completamente, não soube lidar com a situação. Eu me vi tomada de medo, me vi tomada de ansiedade, me vi tomada de pânico. Tava como Pedro, eu sentia que eu estava afundando. Eu não conseguia ouvir Deus falando e isso me incomodava, eu só ouvia um silêncio. Foi a primeira vez na minha vida que eu não escutei Deus falando nada para mim. Só que aquilo me assustou e eu não queria passar aquilo para ninguém. Então eu guardei aquilo para mim. Então nesse ponto eu me afastei da igreja por medo de não dar conta da responsabilidade que eu carregava. Eu senti vontade de desistir da vida várias vezes. Mas eu falava: eu não vou desistir da minha vida, eu tenho que seguir em frente, vamos que vamos.
Então cantei em bandas, participei de projetos seculares, vivi muitas coisas. Afinal foram 7 anos. Eu não procurei ajuda psicológica nem nada. Isso foi péssimo para mim, porque eu comecei a piorar. Eu comecei a ter crises intensas. E eu não fui atrás de tomar medicação, de nada. Então, era uma depressão silenciosa. As pessoas não percebiam. Eu tinha crises constantes, mas era sozinha no meu apartamento. Chegou um momento que eu fui fazer um show, né, para uma cantora daqui de Sergipe mesmo. Quando acabou o show, eu senti um gatilho pesado. Comecei a entrar em pânico. Eu saí, fui pra rua e eu fui para debaixo de um poste sem luz. E lá nesse poste eu desmoronei. E eu falei, Deus, eu não aguento mais. Da próxima crise não vai passar. E aí de repente, eu que estava com o olho aberto, olhando a rua, olhando as casas, a minha visão turvou na lateral. Eu já não estava vendo mais a casa, a rua, eu vi a mim mesmo em cima de um riozinho, parecia uma prainha. E escutei uma voz falando assim, filha, você sabe nadar. E eu estava boiando, e eu realmente sei nadar. E eu comecei a afundar de propósito. Quando ele entrou na cena, eu não vi detalhes de rosto nem nada, era só muita luz. Ele me puxou da água e fez um movimento de ressuscitação. Eu joguei água para fora sem entender nada, sabe? E olhei para ele, eu estava vendo essa cena, sabe? E falou assim, com um sorriso no rosto, filha, tá tudo bem, tua hora não chegou ainda. Só que eu procurei a dor em mim, aquela angústia que eu estava sentindo, e eu não achei. Então eu segui minha vida. Quando foi no meio do ano, eu recebi uma proposta da banda Saia Rodada para fazer back vocal. E eu aceitei, porque para mim era uma vitória. Ironicamente, a parceira de backing que eu fui, ela também tem uma história cristã. Então a gente começou a ter diálogos cristãos, a gente começou a falar de Deus, a gente começou a orar. De outubro para novembro, Deus começou a me incomodar. Ele começou a fazer eu enxergar as coisas. Parei de fazer certas coisas que eu fazia porque eu não estava vendo mais sentido. Me incomodava para pegar o álbum do Ministério Faces, o primeiro e o Novo Amanhã, principalmente o Novo Amanhã, para escutar as músicas. Era eu escutando e chorando, chorando. Era viajando com a banda, todo mundo dormindo e eu me acabando de chorar. Chorava baixinho para ninguém escutar. Eu jejuava muito intensamente, sendo que eu perguntei isso para ele, Senhor, é para sair mesmo? Parecia uma pergunta redundante, mas às vezes a gente precisa colocar a nossa humanidade para fora, porque eu acho que é isso que Deus quer da gente. Ele não quer orações monótonas, vazias, Ele quer a tua verdade. Não tem medo de falar o que você é, sabe, para Deus. Eu falei e Deus me enviou a resposta, só que não foi suficiente, eu pedi de novo, aí Ele mandou de novo. De pessoas diferentes, pessoas até que eu nunca tinha visto na minha vida, chegava para mandar mensagem especificamente. Na 4ª vez eu falei, tá bom, Deus, eu já entendi. Eu já entendi. Só que eu ainda tinha medo. E eu falei, Deus, me fala agora quando e como que eu vou fazer, pedir para sair. E ele, em um determinado momento, eu estava na sede da banda, estudando Espírito de Profecia, em jejum, e Deus falou, filha, fala agora. Aí eu peguei o WhatsApp, mandei mensagem para o dono da banda, expliquei a situação, falei que realmente o único motivo era porque eu estava sentindo Deus me chamando. Foi onde eu não tive medo de pedir as contas, mesmo sem saber o que seria de mim no próximo mês. Só que eu pedi ainda para ficar em fevereiro, porque eu queria me despedir deles com calma. Em um desses momentos onde eu me senti oprimida, eu me senti muito oprimida nesse mês de fevereiro. Foi muito difícil, porém Deus me ajudou a concluir o mês, a voltar para casa e a pedir o rebatismo. Conversei com o pastor, conversei com algumas pessoas já sabiam. Aí expliquei toda a história para o pastor e tudo, da minha convicção. Fui muito bem recebida pela Igreja do Siqueira Campos. Eu sinto que ele foi minha força, eu sinto que ele foi e está sendo. Eu posso dizer que hoje eu estou vivendo 100% pela fé.
eu sabia que quando eu voltasse para a igreja não ia ser um lugar de férias, de descanso, ia ser lugar de batalha. E a partir do momento que eu me posicionasse, eu tinha certeza absoluta. Quando eu me posicionei de verdade, eu enfrentei o pior mês da minha vida, que foi fevereiro. Depois do meu batismo, eu vivi um bálsamo. Eu vivi um bálsamo maravilhoso. Mas eu já consigo dizer que eu já estou passando por algumas guerras espirituais. Guerras essas que eu não faço questão de guerrear. Eu deixo Cristo guerrear por mim. Porque hoje eu entendi que quem vence as batalhas não sou eu, é Cristo.